Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais uma videoaula de matemática dos sétimos anos do Colégio Raimundo Mesquita, no dia 24/8/2021, com o professor Inaldo. No nosso tema de hoje, abordaremos o seguinte conteúdo: equações do primeiro grau. Vamos definir o que é uma equação, por que é uma equação e vamos utilizar a simbologia de balanças. Por que a simbologia de balança? Para representar uma igualdade. Vamos agora aqui utilizar o nosso apontador. Acompanhe as situações a seguir. As balanças de dois pratos estão equilibradas. Veja, a balança do lado esquerdo e a balança do lado direito. Vamos representar uma equação ou uma igualdade de pesos. Por meio do equilíbrio das balanças, podemos verificar que 2 cubos e 4 latas equivalem a 10 latas. Observem do lado esquerdo que eu tenho 2 cubinhos aqui, mais 4 latinhas. E aqui eu tenho 10 latinhas. Como os pesos estão iguais, eles estão equilibrados. E aqui eu colocaria um sinal de igual no meio, ok? Vamos para a balança de número 2. 2 cubos está equilibrado com 6 latinhas. Confere aqui, beleza? Professor, o que é que tem a ver as balanças com a equação? Meus queridos alunos, a equação ela utiliza o sinal de igualdade, por isso que ele coloca a igualdade em pesos. Vamos verificar como ficaria na linguagem matemática. Considerando que a massa de cada latinha equivale a y quilogramas e a massa de cada cubinho equivale a x quilogramas, podemos escrever na primeira balança. Um cubinho é x, então você tem 2x mais 4y, porque são 4 latinhas. É igual a 10y, que está aqui na segunda bandeja da balança. E igual por quê? Porque tem igualdade de pesos, ok? Pessoal, aqui eu tenho incógnita x, incógnita y e incógnita y. Vamos aqui para a segunda balança. Eu tenho 2 cubinhos, vou representar o cubinho por x. E eu vou representar a latinha por y. Então, você tem 2x e 6y, ok? Então, você verifica que aqui tem um sinal de igualdade. Assim, escrevemos duas sentenças matemáticas expressas por igualdade. Em cada uma delas, há 2 elementos desconhecidos, x e y. Podemos chamá-los de incógnitas, ok? Agora vamos para um exemplo. Luana percorreu 2/3 da distância total de uma pista em 1 hora. Faltam 10 km para ela concluir o percurso. Observe no esquema a seguir a representação do problema em que W em quilômetro corresponde ao percurso total. Pessoal, observem que o percurso é aqui da esquerda até aqui do lado direito. Ele representou por W. Notem que ele já andou até aqui, 2/3 de W. E faltam 10 km para chegar ao final do percurso, ok? Então, a sentença matemática é 2/3 percorrido de W mais 10 km, que é igual ao total, que é W. Então, ele representou a sentença matemática da seguinte forma. 2W sobre 3 mais 10 é igual a W. Por quê? Representa a situação. Essa sentença é expressa por uma igualdade e apresenta um elemento desconhecido chamado W, ok? Então, falou em igualdade, nós já temos uma equação e temos incógnitas ou letras. As sentenças 2x mais 4y igual a 10 e 2x igual a 6y, que vimos anteriormente, e agora 2w sobre 3 mais 10 igual a w, são exemplos de sentenças matemáticas chamadas de equação. E aqui do lado temos a definição. A equação tem o prefixo equa, que em latim quer dizer igual. Definindo a equação, podemos definir da seguinte maneira. Equação é uma sentença matemática expressa por uma igualdade e apresenta pelo menos, ou seja, pelo menos quer dizer uma, pode vir mais, pelo menos um valor desconhecido representado por uma letra denominada incógnita. E vamos seguindo em frente. Exemplos. 2x mais 8 igual a 0. Nós temos um exemplo de equação. É uma equação cuja incógnita é x. 5y menos 4 igual a 6y mais 8. É uma equação cuja incógnita é y.
3A menos B menos C igual a zero. É uma equação em que as incógnitas são A, B e C. Cuidado! Veja alguns exemplos de sentenças matemáticas que não são consideradas equações. 4 mais 8 igual a 7 mais 5. Pessoal, tem uma igualdade, mas eu não tenho nenhuma incógnita, pois não apresenta incógnita. Então não é uma equação, é apenas uma sentença matemática. X menos 5 menor que 3. Não é uma equação, pessoal, pois não é uma igualdade, é uma desigualdade. 5 diferente de menos 2, pois não é uma igualdade e não apresenta incógnita. Não é uma igualdade e não apresenta letras, portanto também não é equação, apenas uma sentença. Agora vamos considerar a equação 2z menos 8 igual a 3z menos 10, cuja incógnita é z. Aqui, pessoal, é uma equação, eu tenho uma igualdade e tenho incógnitas. A expressão que está à esquerda do sinal de igualdade denomina-se primeiro membro, e a expressão que está à direita denomina-se segundo membro. Você tem uma igualdade, o que está do lado esquerdo é denominado de primeiro membro, o que está do lado direito denominado de segundo membro. Quando o maior expoente de uma incógnita é uma equação, em uma equação é 1, a denominamos equação do primeiro grau. Vejamos alguns exemplos. 2z mais 1 igual a zero, é uma equação. É uma equação de primeiro grau, pois o expoente da incógnita z é 1. E eu vou escrevê-lo agora para você perceber isso. Observem, pessoal, que em cima do z não aparece nada. Quando não aparece, é 1, pessoal. Por que ela é do primeiro grau? Você vai lá na incógnita, olha se não tem nada. Se não tem nada é 1, então ela é chamada de primeiro grau. Essa equação agora, 3x menos 5 igual a 16x, não é uma equação do primeiro grau, pois o maior expoente da incógnita x é 2 e, portanto, diferente de 1. Então, essa equação aqui, ela passa a ser do segundo grau, que você vai estudar lá no 9º ano, ok? E vai aprender a resolvê-la. Então, você aprendeu quando é que uma equação é do primeiro grau? Quando tem 1 em cima da incógnita, ou da letra, né? Vamos continuando para a gente finalizar. Raiz de uma equação. O que é a raiz de uma equação? É o valor ou são os valores que fazem com que a igualdade se torne verdadeira. A incógnita de uma equação pode assumir diversos valores, mas a sentença obtida pode não ser verdadeira para alguns desses valores. Professor, eu não estou entendendo, mas você vai entender, meu querido aluno. Se um desses valores torna a sentença verdadeira, ela é chamada de raiz da equação. Podemos verificar se um número é ou não raiz de uma equação substituindo a incógnita por esse número. Vejamos os exemplos. Vamos verificar se o número 2 é raiz da equação 2x menos 3 igual a 1 e 2x mais 1 igual a 6. São duas equações que eu vou utilizar o número 2 no lugar da incógnita, ok? E a incógnita é x. Na primeira, vamos lá, 2x menos 3 igual a 1. No lugar de x eu coloco 2. 2 vezes 2, 4. Veio para cá para baixo, menos 3 igual a 1. Estou repetindo o restante. 4 menos 3, pessoal, igual a 1. Então eu fiquei com a igualdade, 1 igual a 1. Então a sentença é verdadeira. Então 2 é raiz dessa equação. Vamos ver se 2 é raiz dessa outra equação, 2x mais 1 igual a 6. Onde tiver x, eu coloco 2. Então, repito a equação, 2x mais 1 igual a 6. Onde tiver x, eu coloco 2. 2 vezes 2, 4. Repito 1 e repito 6. 4 mais 1 é 5, pessoal, não é 6. Veja que eu coloquei 2 aqui, está aqui ele azulzinho. Agora, a sentença é falsa, pessoal, porque 5 está dizendo que é igual a 6. E isso não é verdadeiro. Você deu para entender? Então, a raiz da primeira equação é 2, mas não é da segunda. Logo, 2 é raiz da equação 2x menos 3 igual a 1, mas não é raiz da equação 2x mais 1 igual a 6. Pessoal, teremos umas técnicas de resolução de equações nas próximas aulas. Você vai entender melhor, posteriormente, como é que se resolve uma equação sem atribuir o valor antes. Você vai achar depois. Conjunto universo e solução de uma equação. O conjunto universo é formado por todos os valores que uma incógnita pode assumir e é indicado por U. U de universo, observe a situação a seguir.
Marcos, quantos irmãos você tem? Considere que eu tenho x irmãos. E subtraímos 3 do dobro de x, obtemos 5. Ah, já sei. O que ela vai fazer? Ela vai elaborar uma equação para resolver esse problema. Para representar a fala de Marcos em linguagem matemática, escrevemos o dobro de x menos 3 igual a 5. Então ele vai dizer, ó, consideremos que eu tenho x irmãos. Se subtrairmos 3, ele está subtraindo aqui, pessoal, do dobro de x, ó, do dobro de x você tira 3. Obtemos 5, é igual a 5. Como x representa a quantidade de irmãos que Marcos tem, a incógnita dessa equação só pode ser assumir valores naturais, ou seja, positivos. Por isso, nesse caso, o universo são os naturais, porque nunca se viu irmão negativo, nunca representou-se irmão com número decimal, e tampouco você vai representar um irmão por uma fração que não seja um inteiro, ok? Observe que substituindo x por 4 na equação, obtemos uma sentença verdadeira. Vamos ver se é verdade? 2 vezes 4, 8. 8 menos 3, 5. Obtemos sim uma sentença verdadeira. Como 4 é um número natural, dizemos que 4 é solução dessa equação, pois 4 está dentro dos números naturais. A solução de uma equação corresponde apenas aos valores do conjunto universo, que tornam a sentença verdadeira. Ou seja, 4, pessoal, está dentro do conjunto dos números naturais, pois os naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai para o mais infinito. Você coloca um 8 deitado com um maisinho na frente, ou então 3 pontinhos, ok? Obrigado por acompanhar mais uma aula de matemática virtual. Chegamos ao fim, pessoal. Um abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.